No acervo documental do Museu Histórico de São Paulo, guardado entre milhares de imagens deterioradas pela umidade e pelo descaso, uma fotografia datada de 1923 despertou a curiosidade do pesquisador Dr. Roberto Mendes durante um trabalho de restauração emergencial. A imagem mostrava 3 pessoas em um estúdio elaboradamente decorado, 2 mulheres e um homem, todos vestidos com trajes sofisticados, típicos da elite paulistana dos anos 1920. À primeira vista, parecia apenas mais um retrato familiar convencional da burguesia cafeeira. Mas havia algo profundamente perturbador naquela composição. Um elemento específico na disposição dos corpos que contrariava absolutamente todos os protocolos fotográficos e sociais de 1923. Um posicionamento que, quando finalmente decifrado, revelaria uma das narrativas mais corajosas e meticulosamente ocultadas da história social paulista. A fotografia media aproximadamente 20 por 26 centímetros, impressa em papel de brometo de prata de qualidade excepcional. A técnica empregada era característica dos melhores ateliês fotográficos de São Paulo, com iluminação meticulosamente calibrada e um cenário que incluía cortinas de veludo, um divã estofado e uma coluna decorativa ao estilo neoclássico. As 3 pessoas posavam de maneira estudada, com expressões contidas e postura ereta, exatamente como era convencionado em fotografias formais daquele tempo. A mulher à esquerda era branca, de cabelos castanhos ondulados, presos em um penteado elaborado típico da época, usando um vestido de tecido fino, com bordados delicados. A mulher ao centro era negra, de feições marcantes e olhar penetrante, trajando um vestido de qualidade idêntica ao de sua companheira, com detalhes em renda e pérolas. O homem à direita, também branco, usava um terno de 3 peças impecavelmente cortado, gravata de seda e sapatos engraxados, que refletiam a luz do estúdio. Todos aparentavam ter entre 28 e 35 anos de idade. Mas o que verdadeiramente capturou a atenção absoluta de Roberto foi a forma como as 2 mulheres se posicionavam em relação uma à outra. Em uma época onde as convenções fotográficas e sociais exigiam distanciamento físico rigoroso em retratos públicos, especialmente entre mulheres de diferentes origens raciais, ali estavam 2 pessoas com suas mãos entrelaçadas de forma absolutamente visível, posicionadas estrategicamente no centro inferior da composição. Não era um toque acidental ou casual. Era um gesto profundamente intencional, colocado de maneira que ninguém que olhasse aquela fotografia pudesse deixar de percebê-lo, carregado de significados que precisavam ser investigados profundamente. No verso da fotografia, escritos com tinta ferrogálica em caligrafia elegante e firme, estavam 3 nomes completos, seguidos de uma data: Helena Rodrigues Almeida, Joana Cristina dos Santos, Eduardo Martins Almeida, 3 de maio de 1923. Logo abaixo dos nomes, uma frase que era simultaneamente explícita e enigmática, para que os dias vindouros saibam da verdade que vivemos. A mensagem era deliberadamente ambígua e profundamente provocativa. Que verdade exatamente? Por que sentiam necessidade urgente de documentá-la de forma tão permanente e pública? E mais intrigante ainda, como essa fotografia havia sobrevivido intacta por mais de um século, atravessando revoluções políticas, ditaduras, transformações culturais radicais e os riscos constantes de destruição intencional ou acidental que ameaçam documentos históricos sensíveis. Roberto fotografou o documento com equipamento profissional de alta resolução, registrou todos os detalhes observáveis, incluindo manchas, dobras e marcas de manuseio, e começou o processo de investigação que consumiria os próximos 18 meses de sua vida acadêmica. Ele sabia instintivamente que estava diante de algo absolutamente extraordinário.
Em 1923, o Brasil vivia sob a República Velha, apenas 35 anos após a abolição da escravidão. As estruturas sociais permaneciam profundamente hierarquizadas, com segregação racial não oficialmente codificada em lei, como em outros países, mas absolutamente presente em todas as práticas sociais cotidianas. Ver duas mulheres de origens raciais distintas, retratadas com tal paridade e proximidade física, era extremamente incomum. Ver suas mãos entrelaçadas daquela maneira era algo que ele jamais havia encontrado em décadas de pesquisa sobre fotografia histórica brasileira do período republicano. O pesquisador iniciou sua investigação pelos elementos mais evidentes: os nomes. Helena Rodrigues Almeida, Joana Cristina dos Santos e Eduardo Martins Almeida. Dois deles compartilhavam o sobrenome Almeida. Seria parentesco? Casamento? E qual era exatamente a relação entre as três pessoas retratadas? Por que decidir documentar essa relação específica de forma tão explícita em uma época onde as normas sociais brasileiras ainda carregavam profundamente as marcas do sistema escravocrata recentemente abolido? Antes de avançarmos mais profundamente nesta investigação histórica fascinante, gostaria de convidá-lo para fazer parte desta comunidade de pessoas apaixonadas por histórias esquecidas do Brasil. Se você valoriza conteúdo que resgata memórias apagadas e narrativas invisibilizadas, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das descobertas que compartilhamos regularmente. E nos comentários, conte de onde você está nos assistindo neste momento, escreva sua cidade e estado. É sempre emocionante descobrir onde estão as pessoas que se importam com a preservação dessas histórias fundamentais para a nossa compreensão coletiva do passado. As primeiras semanas de pesquisa revelaram fragmentos de informação dispersos, mas progressivamente reveladores. Helena Rodrigues Almeida constava em registros imobiliários como proprietária de um sobrado residencial na região da Consolação, uma área então considerada elegante e em expansão na capital paulista. Documentos cartoriais indicavam que ela era filha de fazendeiros de café estabelecidos no interior paulista desde a década de 1880. A família Rodrigues possuía propriedades agrícolas modestas na região de Campinas, produzindo café para exportação. Helena era a segunda filha, educada em colégios religiosos particulares e com formação em música e literatura francesa, como era típico para mulheres de sua classe social. Eduardo Martins Almeida aparecia nos mesmos documentos imobiliários como coproprietário do sobrado na Consolação. Registros comerciais o identificavam como advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1918, exercendo a profissão em um escritório próprio na região central de São Paulo. Seu nome surgia ocasionalmente em processos judiciais da época, geralmente representando comerciantes e pequenos proprietários em disputas contratuais. A família Almeida tinha origens mais urbanas, com o pai de Eduardo sendo um comerciante de tecidos importados estabelecido na capital. Joana Cristina dos Santos apresentava uma trajetória consideravelmente mais difícil de rastrear através de documentos oficiais. Seu sobrenome Santos era extremamente comum no Brasil, especialmente entre a população negra, dificultando enormemente a pesquisa. Porém, Roberto localizou referências ao nome Joana Cristina em registros da Escola Normal Secundária de São Paulo, instituição responsável pela formação de professoras. Isso era absolutamente notável e excepcional. Em 1923, a presença de mulheres negras em instituições de ensino superior era raríssima, ao ponto de ser quase inexistente. A educação formal continuava sendo o privilégio quase absoluto das elites brancas e masculinas.
Encontrar uma mulher negra com formação acadêmica completa naquele contexto histórico indicava uma narrativa extraordinária de resistência, determinação e superação de barreiras estruturais aparentemente intransponíveis. A descoberta verdadeiramente transformadora aconteceu quando Roberto decidiu investigar minuciosamente os registros cartoriais e documentos de transações imobiliárias do período. Foi em um cartório de notas do bairro da Consolação, nos livros de escrituras públicas do ano de 1921, que ele encontrou algo completamente inesperado e revolucionário. Um documento de compra de propriedade imobiliária registrado conjuntamente em 3 nomes: Helena Rodrigues Almeida, Eduardo Martins Almeida e Joana Cristina dos Santos. A propriedade era descrita como um sobrado de 3 andares com quintal amplo, localizado em uma rua residencial arborizada, adquirida por um valor substancial para os padrões da época. Mas o que tornava aquele documento absolutamente extraordinário e praticamente sem precedentes era sua redação jurídica meticulosa. Não estava estruturado como uma sociedade comercial típica ou como um investimento entre sócios de negócios. Estava explicitamente redigido como propriedade compartilhada em partes iguais entre os 3 indivíduos, com cláusulas sucessórias detalhadamente especificadas, estabelecendo direitos de herança recíprocos caso qualquer um dos proprietários falecesse. Em 1921, 2 anos antes daquela fotografia ser produzida, Helena, Eduardo e Joana haviam formalizado legalmente, através de instrumentos jurídicos elaborados, uma vida compartilhada de alguma forma. Eles haviam encontrado uma maneira engenhosa de proteger juridicamente sua conexão, utilizando os mecanismos legais disponíveis no sistema brasileiro, contornando criativamente as profundas limitações impostas pelas normas sociais conservadoras da época. A descoberta desse documento transformou radicalmente a compreensão de Roberto sobre a fotografia de 1923. Aquelas mãos entrelaçadas não eram simplesmente um gesto de afeto ou solidariedade. Eram uma declaração pública e permanente, um testemunho visual, deliberado de uma conexão que desafiava fundamentalmente todas as convenções sociais, raciais e de gênero de 1923. Para compreender plenamente a natureza absolutamente extraordinária da relação entre Helena, Joana e Eduardo, era essencial primeiro entender profundamente o contexto do Brasil de 1923. O país atravessava um período de contradições gritantes e tensões sociais crescentes. A abolição da escravidão em 1888 havia ocorrido apenas 35 anos antes, deixando milhões de pessoas anteriormente escravizadas completamente desamparadas, sem qualquer programa de reparação, integração ou apoio institucional. A República Velha, dominada pelas oligarquias agrárias do café, mantinha estruturas de poder que essencialmente reproduziam as hierarquias sociais e raciais do período imperial com novas roupagens. São Paulo, então emergindo como o centro econômico mais dinâmico do país, graças à economia cafeeira e ao início da industrialização, era uma cidade em transformação acelerada e profundamente desigual. Ondas sucessivas de imigração europeia haviam transformado radicalmente a composição demográfica da capital. Italianos, portugueses, espanhóis, alemães e sírios chegavam às dezenas de milhares, competindo por empregos e moradia com a população negra recém-liberta que continuava sistematicamente marginalizada. A elite paulista cultivava aspirações de modernidade europeia e branqueamento populacional, políticas explicitamente racistas que buscavam civilizar o país através da imigração branca. Nesse contexto social excludente e hierarquizado, a simples existência de uma mulher negra com educação formal superior, como Joana Cristina, já constituía uma exceção estatística notável. Roberto conseguiu reconstruir parcialmente sua trajetória através de registros escolares fragmentados e correspondências preservadas.
Joana havia nascido em 1888, no mesmo ano da abolição, filha de uma mulher liberta chamada Rosa dos Santos, que trabalhava como lavadeira, e de um pai cujo nome não constava em nenhum registro oficial acessível. Sua mãe Rosa havia sido escravizada em uma fazenda de café no interior paulista até os 32 anos de idade, obtendo liberdade através de um fundo de alforria apenas semanas antes da Lei Áurea ser promulgada. Joana nasceu tecnicamente livre, mas sua infância foi marcada por pobreza extrema e pelas limitações brutais impostas às famílias negras no Brasil pós-abolição. A trajetória educacional de Joana foi reconstruída através de registros escolares esparsos e menções em documentos institucionais. Ela frequentou uma escola primária mantida por freiras católicas que aceitavam algumas crianças negras entre seus alunos, onde demonstrou capacidades intelectuais absolutamente excepcionais que chamaram a atenção de suas professoras. Uma freira particularmente progressista, Irmã Teresa da Conceição, reconheceu o potencial extraordinário da menina e a recomendou para uma bolsa parcial em um colégio secundário para moças. Contra probabilidades estatísticas esmagadoras, enfrentando discriminação constante e obstáculos materiais imensos, Joana conseguiu completar os estudos secundários e ingressar na Escola Normal Secundária, onde se formou como professora em 1910, aos 22 anos de idade. Era uma conquista que colocava Joana em uma categoria extremamente restrita de mulheres negras brasileiras com educação superior completa no início do século XX. Helena Rodrigues Almeida, em contraste, havia nascido em 1890 em uma família de fazendeiros de café moderadamente próspera. Seus pais, Antônio Rodrigues e Clara Ferreira Rodrigues, possuíam terras agrícolas produtivas em Campinas e mantinham uma residência secundária em São Paulo para os períodos de entre-safra. A família não pertencia à aristocracia cafeeira mais poderosa, mas vivia confortavelmente com recursos abundantes. Helena recebeu educação formal extensiva em colégios particulares religiosos, estudou piano, francês e literatura, sendo preparada para o papel social esperado de mulheres de sua classe: casamento vantajoso, administração doméstica e maternidade. Eduardo Martins Almeida nasceu em 1889, filho de comerciantes urbanos estabelecidos. Seu pai, Manuel Almeida, era proprietário de uma loja de tecidos finos, importados no Centro Comercial de São Paulo, atendendo principalmente a elite local. Eduardo recebeu educação em colégios particulares, demonstrou aptidão para estudos jurídicos e ingressou na prestigiosa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1914, formando-se em 1918. Era uma trajetória convencional e privilegiada para homens brancos de classe média alta no Brasil da época. A questão fundamental que Roberto precisava resolver era como essas três pessoas, de mundos tão profundamente diferentes, se conheceram e formaram uma conexão forte o suficiente para compartilhar uma vida. A resposta começou a emergir quando ele descobriu registros de uma instituição que desempenharia papel absolutamente central nessa narrativa: a Liga Paulista de Educação Popular, uma associação filantrópica fundada em 1912 por educadores, intelectuais progressistas e membros da classe média urbana preocupados com educação. A Liga promovia palestras públicas, mantinha bibliotecas comunitárias, organizava cursos noturnos gratuitos de alfabetização para trabalhadores adultos e defendia ideais de educação universal como caminho para o progresso social. Nos arquivos precariamente preservados da Liga, guardados em caixas empoeiradas no porão de um prédio municipal, Roberto encontrou listas de associados e relatórios de atividades. Os três nomes apareciam ali com frequência notável. Helena Rodrigues constava como colaboradora financeira a partir de 1915, contribuindo mensalmente para manter as atividades educacionais e participando de comitês organizadores de eventos culturais.
Joana Santos aparecia como professora voluntária das aulas noturnas de alfabetização desde 1911, ministrando instrução básica gratuita para trabalhadores imigrantes e brasileiros que não haviam tido acesso à educação formal. Eduardo Almeida ingressou em 1916. Listado como consultor jurídico voluntário, oferecendo orientação legal gratuita para trabalhadores em questões trabalhistas e contratuais. A Liga Paulista de Educação Popular era um daqueles espaços relativamente raros na São Paulo de 1910, um ambiente onde pessoas de diferentes origens sociais e raciais podiam conviver com algum grau relativo de igualdade, unidas por compromissos intelectuais e ideais de justiça social. Embora a sociedade brasileira permanecesse profundamente segregada e hierarquizada na prática cotidiana, esses espaços associativos progressistas ofereciam brechas preciosas, onde relações improváveis podiam se desenvolver. Foi ali, naqueles encontros semanais entre discussões sobre métodos pedagógicos e debates sobre reformas sociais necessárias, que Helena, Joana e Eduardo se conheceram. Os registros mostravam participação ativa dos três nas atividades da Liga entre 1916 e 1920. Helena organizava eventos de arrecadação de fundos e doava recursos significativos para a compra de materiais didáticos. Joana lecionava 4 noites por semana gratuitamente, dedicando seu tempo livre após o trabalho remunerado como professora primária em uma escola pública periférica. Eduardo prestava consultoria jurídica sem cobrança, ajudando trabalhadores explorados a entender e defender seus direitos básicos. A conexão entre eles se aprofundou progressivamente ao longo dos anos. Roberto localizou correspondências trocadas entre membros da Liga que mencionavam os 3 nomes de forma recorrente e reveladora. Uma carta de 1918, escrita por uma das fundadoras da associação, elogiava o trabalho harmonioso e dedicado da senhorita Rodrigues, da professora Santos e do doutor Almeida na organização de nossa nova biblioteca circulante, destacando a admirável colaboração entre pessoas de backgrounds tão diversos, demonstrando na prática os ideais de fraternidade que nossa Liga busca promover. Outra correspondência particularmente reveladora, datada de 1919, comentava com aprovação sobre a amizade notável e edificante entre os 3 jovens associados, observando que tal união exemplificava perfeitamente os valores progressistas que a organização defendia. Mas nem tudo eram elogios e aprovação. Atas de reuniões administrativas da Liga revelavam tensões crescentes. Em 1920, alguns membros mais conservadores da associação expressaram publicamente desconforto com o que chamavam de familiaridade excessiva e potencialmente inadequada entre certos associados, sugerindo que determinadas amizades poderiam comprometer a respeitabilidade institucional da Liga perante a sociedade paulistana. As atas não mencionavam nomes explícitos por convenção administrativa, mas correspondências paralelas, preservadas entre outros membros progressistas da Liga, deixavam absolutamente claro que as preocupações conservadoras visavam especificamente Helena, Joana e Eduardo. Foi precisamente nesse clima de tensão social crescente e pressão conservadora que, em março de 1921, os 3 adquiriram conjuntamente a propriedade na Consolação. A decisão de formalizar legalmente uma vida compartilhada não foi impulsiva ou romântica. Foi uma resposta estratégica e cuidadosamente calculada às pressões externas, uma forma inteligente de criar proteção jurídica sólida para uma relação que não tinha reconhecimento social nem validação cultural.
O documento de compra estava tecnicamente impecável, redigido por um advogado progressista e competente que havia criado um arranjo jurídico de propriedade compartilhada que seria extremamente difícil contestar legalmente. Mas viver juntos era apenas uma dimensão dessa história complexa. Roberto precisava entender como 3 pessoas podiam coabitar abertamente em uma sociedade tão rigidamente normativa e conservadora como a paulistana de 1920. A resposta estava na forma extremamente cuidadosa, como apresentavam publicamente sua relação. Nos documentos oficiais e registros cartoriais, referiam-se mutuamente usando terminologia cuidadosamente escolhida e estratégica. Coproprietários de residência, colaboradores em projetos educacionais, sócios em empreendimentos filantrópicos. Publicamente mantinham uma narrativa de parceria intelectual e profissional, uma amizade profunda fundamentada em ideais compartilhados de justiça social. Em certo sentido genuíno, isso era verdade factual, mas era apenas uma camada superficial de uma verdade muito mais complexa e profunda. A fotografia de 1923 foi produzida 2 anos após a compra da casa compartilhada. Naquele momento, Helena, Joana e Eduardo haviam consolidado completamente uma vida em comum. Moravam juntos no sobrado da Consolação, compartilhando não apenas espaço físico, mas toda uma rotina doméstica elaborada. Todos trabalhavam. Helena havia aberto um pequeno ateliê de costura fina, atendendo senhoras da elite. Joana lecionava em escola pública e Eduardo mantinha seu escritório de advocacia. Nos finais de semana, recebiam amigos progressistas da Liga para saraus culturais informais, onde se discutia literatura, música, política e reformas sociais necessárias. A decisão de encomendar aquela fotografia profissional formal não foi casual nem espontânea. Em 1923, fotografias profissionais eram extremamente caras e reservadas exclusivamente para ocasiões especiais de grande significado. Casamentos, formaturas, retratos de família para a posteridade. Fazer um retrato fotográfico era uma declaração de importância permanente, uma forma deliberada de afirmar que aquele momento, aquela relação específica, aquelas pessoas mereciam ser preservadas eternamente para o futuro. Helena, Joana e Eduardo escolheram conscientemente criar esse registro permanente de sua conexão e escolheram incluir aquele gesto inequívoco das mãos entrelaçadas. Em uma época histórica onde convenções fotográficas ditavam rigidamente poses distanciadas e contenção física absoluta, aquele gesto era simultaneamente ousado e calculado. Não era escandaloso o suficiente para ser obviamente transgressor, a ponto de impossibilitar a realização da fotografia em qualquer estúdio respeitável da cidade, mas era significativo o suficiente para quem soubesse interpretar os códigos visuais. Era uma mensagem cifrada, cuidadosamente elaborada para o futuro, dizendo claramente: éramos muito mais do que a sociedade nos permitia ser publicamente. Esta é nossa verdade. Se você está apreciando esta investigação histórica profunda e quer que mais narrativas esquecidas sejam resgatadas e compartilhadas, ajude divulgando este conteúdo para pessoas que valorizam história social brasileira. Cada visualização e compartilhamento contribui diretamente para ampliar o alcance dessas histórias fundamentais. E se você conhece casos similares de relações que desafiaram corajosamente as normas de suas épocas, histórias familiares transmitidas em segredo ou fotografias antigas com significados ocultos, compartilhe nos comentários. Juntos, estamos reconstruindo camadas apagadas de nossa memória coletiva. A pesquisa de Roberto estava revelando complexidades cada vez maiores, mas ele sabia que precisava ir além dos documentos oficiais frios. Precisava acessar a dimensão profundamente humana dessa relação extraordinária, as experiências vividas e sentimentos reais por trás dos registros cartoriais e fotografias formais.
o pesquisador decidiu procurar intensivamente por documentos pessoais, diários, cartas íntimas, anotações privadas que pudessem revelar os pensamentos e emoções genuínos de Helena, Joana e Eduardo. A busca por materiais pessoais íntimos é invariavelmente a parte mais frustrante e desafiadora da pesquisa histórica. Documentos oficiais são preservados sistematicamente em arquivos públicos, mas cartas pessoais e diários geralmente permanecem com famílias ou desaparecem completamente com o tempo. Roberto começou tentando pacientemente localizar descendentes através de investigações genealógicas extensivas. Pesquisas revelaram que Eduardo não havia deixado filhos registrados oficialmente. A linha familiar dos Almeida havia se extinguido ou dispersado geograficamente. Helena também não tinha descendência documentada. A família Santos, porém, apresentava ramificações genealógicas mais extensas e rastreáveis. Através de registros paroquiais meticulosos e certidões de nascimento preservadas, Roberto descobriu que Joana tinha um irmão mais novo chamado Miguel Santos, nascido em 1895. Miguel havia se casado em 1920 com uma professora e tivera 5 filhos. Seguindo essa linhagem através de várias gerações sucessivas, Roberto localizou uma bisneta de Miguel ainda viva, Dona Mariana Oliveira, com 78 anos, moradora de um bairro residencial tranquilo de São Paulo. O encontro com Dona Mariana aconteceu em uma tarde nublada de junho. Senhora de memória excepcionalmente lúcida e generosidade comovente, recebeu Roberto em sua casa modesta, repleta de fotografias antigas, emolduradas e móveis herdados através de gerações. Quando o pesquisador explicou cuidadosamente o motivo de sua visita e mostrou a fotografia de 1923, os olhos de Dona Mariana se encheram imediatamente de reconhecimento emocionado. Ela se levantou com alguma dificuldade e foi até um armário antigo de madeira escura, de onde retirou cuidadosamente uma caixa de papelão amarelada pelo tempo. Dentro dessa caixa estavam tesouros históricos absolutamente inestimáveis, cartas, diários, documentos pessoais que haviam sido guardados zelosamente por 4 gerações da família Santos. Dona Mariana explicou com voz embargada que seu avô Miguel sempre falava com profunda admiração sobre sua irmã mais velha Joana, descrevendo-a como uma mulher extraordinariamente corajosa, inteligente e determinada que havia superado obstáculos inimagináveis para conseguir educação e dignidade. Mas havia também um mistério familiar persistente e cuidadosamente mantido. Miguel sempre mencionava que Joana tinha amigos muito especiais e importantes, pessoas fundamentais em sua vida adulta, mas raramente fornecia detalhes específicos sobre essas relações. A família sempre soube que havia algo significativo e delicado ali, algo que não devia ser discutido abertamente fora do círculo familiar mais íntimo. Entre os documentos preciosos na caixa estava um diário pessoal de Joana, com entradas irregulares entre 1915 e 1926. O caderno de capa de couro marrom, deteriorada, continha reflexões íntimas sobre sua vida, desafios enfrentados como professora negra em uma sociedade profundamente racista, esperanças para o futuro e receios constantes. As entradas mencionavam frequentemente 2 pessoas identificadas apenas pelas iniciais H e E. As referências eram extremamente cautelosas, escritas em linguagem cuidadosamente controlada para não revelar demais caso o diário fosse descoberto, mas o afeto profundo era absolutamente inegável. Em uma entrada datada de agosto de 1916, Joana escrevia sobre conhecer pessoas na Liga que realmente a viam como igual, que conversavam com ela sobre ideias e projetos sem condescendência ou preconceito. Em janeiro de 1917, mencionava pela primeira vez as iniciais H e E diretamente, descrevendo longas conversas aos sábados na biblioteca da Liga e uma sensação crescente de ter encontrado conexões genuinamente profundas.
Uma entrada particularmente reveladora datava de abril de 1921, semanas após a compra da casa compartilhada. Joana escrevia sobre sua imensa gratidão por ter construído algo permanente e legalmente protegido, algo que as convenções cruéis da sociedade não poderiam facilmente destruir. Refletia sobre como as circunstâncias de seu nascimento como mulher negra, filha de ex-escravizada, poderiam ter completamente aniquilado qualquer possibilidade de vida digna, mas que havia encontrado caminhos inesperados através da educação persistente e, mais recentemente, através de conexões humanas que transcendiam completamente as barreiras sociais e raciais que normalmente separariam pessoas de suas respectivas origens. Mas o documento mais revelador e emocionante na caixa era um conjunto extenso de cartas trocadas entre Joana e seu irmão Miguel, entre 1918 e 1925. Nessas correspondências preservadas, Joana escrevia com consideravelmente mais abertura sobre sua vida pessoal. Em uma carta de março de 1923, poucas semanas antes da fotografia ser produzida, ela mencionava os preparativos para uma ocasião muito especial e significativa. Escrevia sobre encomendar vestidos novos em tecidos finos e agendar uma sessão fotográfica profissional em um dos melhores estúdios da cidade, dizendo explicitamente que queria criar um registro permanente e inquestionável de um momento profundamente importante de sua vida adulta. Pedia ao irmão que guardasse a fotografia com cuidado absoluto caso algo acontecesse com ela, para que houvesse prova material de que sua vida havia sido genuinamente plena, significativa e feliz. Miguel, nas cartas de resposta cuidadosamente preservadas, demonstrava compreensão notável e apoio incondicional. Escrevia que compreendia perfeitamente a importância que aquelas amizades tinham para sua irmã, que observava como ela havia florescido nos últimos anos, tornando-se visivelmente mais confiante, realizada e feliz. Em uma carta particularmente tocante de julho de 1923, Miguel escrevia que não importavam absolutamente os julgamentos cruéis e ignorantes da sociedade conservadora, que ver sua irmã genuinamente feliz era tudo o que desejava para ela. Encorajava-a explicitamente a viver sua verdade dentro dos limites possíveis impostos pelas circunstâncias, prometendo sempre guardar segredos confiados e proteger sua memória com dedicação absoluta. Essas cartas emocionantes revelavam algo absolutamente fundamental para compreender a história. Havia pessoas que sabiam a verdade completa. A família de Joana, especialmente seu irmão, compreendia profundamente a natureza especial das relações entre ela, Helena e Eduardo, e escolhiam conscientemente proteger essa verdade, criando um círculo de silêncio amoroso e protetor que permitia que as relações existissem, mesmo não podendo ser reconhecidas ou validadas publicamente pela sociedade mais ampla. Mas, e as famílias de Helena e Eduardo? Roberto precisava investigar como os Rodrigues e os Almeida reagiram a essa situação complexa e socialmente transgressora. Registros financeiros e comerciais mostravam que Helena manteve relações cordiais, mas progressivamente distantes com seus pais após 1920. Em testamentos preservados em cartórios, seu pai, Antônio Rodrigues, mencionava a filha, mas não como herdeira principal das propriedades agrícolas, designando a maior parte das terras para seu filho homem. Isso sugeria claramente um distanciamento familiar, talvez uma desaprovação profunda, não declarada abertamente, mas expressa através de decisões patrimoniais punitivas. A mãe de Helena, Clara Ferreira, faleceu em 1919. Nos registros detalhados de inventário, Helena recebeu uma herança monetária modesta, mas não desprezível. Foi provavelmente com parte significativa desse dinheiro que ela contribuiu para a compra da casa compartilhada com Joana e Eduardo. O pai Antônio viveu até 1927, mas nos últimos 8 anos de vida teve contato registrado cada vez mais escasso com a filha.
As evidências documentais sugeriam uma família que tolerava minimamente a situação sem jamais aprová-la abertamente, mantendo uma distância respeitosa, mas emocionalmente fria e distante. Eduardo mantinha relação ligeiramente melhor com sua família urbana. Seu pai Manuel continuou apoiando financeiramente o escritório de advocacia do filho até sua morte em 1924. Mas havia tensões evidentes. Correspondências comerciais preservadas mostravam que Manuel frequentemente pressionava Eduardo sobre casamento e estabelecimento de família tradicional, pressões que Eduardo consistentemente evitava ou desviava. A família Almeida parecia praticar uma espécie de negação funcional, escolhendo não investigar muito profundamente a vida pessoal de Eduardo enquanto ele mantivesse aparências profissionais respeitáveis. Os anos seguintes, à fotografia de 1923, foram simultaneamente de realização pessoal e desafios crescentes. Documentos financeiros revelavam que Helena expandiu significativamente seu ateliê de costura em 1924, contratando 3 costureiras e atendendo uma clientela crescente de mulheres da elite paulistana. Joana continuava lecionando, mas registros escolares mostravam que promoções administrativas merecidas eram sistematicamente negadas. Enquanto professoras brancas com menos experiência ascendiam a posições de coordenação pedagógica, Joana permanecia como professora de sala de aula, apesar de seus 15 anos de experiência exemplar. Em 1925, Joana candidatou-se formalmente a uma posição de diretora de escola primária. Sua qualificação era absolutamente indiscutível. 18 anos de experiência docente excepcional, formação acadêmica completa, trabalho voluntário extenso em alfabetização popular, recomendações entusiásticas de supervisores. Mas a posição foi concedida a uma candidata branca com apenas 7 anos de experiência e qualificações claramente inferiores. Nenhuma justificativa oficial foi registrada nos documentos administrativos, mas a mensagem implícita era devastadoramente clara. Havia limites invisíveis, mas absolutamente rígidos, para o quanto uma mulher negra podia ascender profissionalmente, independentemente de sua competência excepcional ou dedicação. Essa discriminação sistemática e implacável não era apenas frustrante pessoalmente, tinha implicações práticas severas. O salário de Joana permanecia essencialmente estagnado, enquanto o custo de vida em São Paulo aumentava vertiginosamente com a industrialização acelerada. O ateliê de Helena tinha desempenho irregular, prosperando em alguns anos, mas enfrentando dificuldades financeiras em outros. Eduardo mantinha clientela estável, mas modesta. Juntos, conseguiam manter uma vida confortável, mas definitivamente não luxuosa. Mas o que mais pesava emocionalmente era a injustiça fundamental e inescapável da situação. Uma mulher dedicando sua vida inteira à educação de crianças, fazendo trabalho pedagogicamente extraordinário, sendo sistematicamente impedida de atingir seu pleno potencial profissional por barreiras que não tinham absolutamente nada a ver com sua capacidade ou dedicação. Correspondências entre Joana e seu irmão Miguel, nesse período, revelavam frustração crescente, mas também resiliência notável. Em uma carta de 1926, Joana escrevia sobre sentir-se presa entre múltiplas formas de invisibilidade e opressão interseccionais. Como mulher negra, era constantemente subestimada, discriminada e excluída profissionalmente. Como alguém vivendo uma vida que não se conformava rigidamente às expectativas sociais heteronormativas, precisava constantemente ocultar aspectos fundamentais de sua existência. Mas na mesma carta profundamente reflexiva, ela também expressava gratidão genuína, gratidão por ter encontrado amor verdadeiro e conexões autênticas em um mundo repleto de falsidades e aparências vazias.
Gratidão por ter construído uma vida que, apesar de todas as limitações brutais impostas externamente, era fundamentalmente autêntica, significativa e feliz. A década de 1920 no Brasil foi marcada por turbulências políticas crescentes que culminariam na Revolução de 1930. O movimento tenentista, greves operárias, conflitos entre oligarquias regionais criavam um clima de instabilidade constante. A Semana de Arte Moderna, de 1922, havia inaugurado um período de efervescência cultural e questionamento de valores tradicionais. Mas esse modernismo cultural convivia com conservadorismo social profundo e resistente. Nesse contexto complexo e contraditório, Helena, Joana e Eduardo continuavam construindo sua vida compartilhada com determinação silenciosa. Em 1927, eles tomaram uma decisão corajosa e significativa. Estabeleceram um pequeno fundo educacional através de doações regulares para escolas públicas periféricas de São Paulo, especificamente direcionado para apoiar a educação de crianças negras e pobres. Documentos bancários preservados mostravam contribuições mensais modestas, mas consistentes ao longo de vários anos. Era uma forma de dar retorno concreto à sociedade, de transformar seus próprios privilégios relativos em oportunidades para outras pessoas sistematicamente excluídas. Era também uma forma de criar legado permanente que transcenderia suas próprias vidas individuais. Mas em 1929, uma crise ameaçou devastar tudo que haviam construído tão cuidadosamente. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro desencadeou uma depressão econômica global que atingiu o Brasil com força particular. A economia cafeeira, base da riqueza paulista, entrou em colapso severo. O ateliê de Helena perdeu praticamente toda a sua clientela de elite em questão de semanas. Eduardo viu seu escritório de advocacia definhar drasticamente conforme pequenos comerciantes e proprietários que constituíam sua base de clientes faliram ou deixaram de poder pagar por serviços jurídicos. Somente o salário de Joana como professora pública permaneceu minimamente estável, mas era insuficiente para manter sozinha a casa e todas as despesas. Foi o momento de maior tensão e teste para a relação. Correspondências desse período mostravam discussões sobre vender a casa, reduzir drasticamente o padrão de vida, até mesmo considerar separação temporária para que cada um buscasse oportunidades onde pudesse. Mas cartas trocadas entre os três revelavam também apoio mútuo extraordinário e compromisso inabalável. Em uma carta de Helena para Joana, datada de março de 1930, ela escrevia: "Construímos algo muito maior que conforto material. Construímos verdade em um mundo de mentiras. Se precisarmos viver com menos, viveremos, mas viveremos juntas." A Revolução de 1930, que derrubou a República Velha e levou Getúlio Vargas ao poder, trouxe transformações políticas profundas, mas não aliviou imediatamente as dificuldades econômicas. Porém, gradualmente, ao longo dos anos 1930, a situação começou a se estabilizar. O ateliê de Helena foi reinventado como oficina de consertos e ajustes de roupas, atendendo clientela mais modesta, mas mais numerosa. Eduardo diversificou sua prática jurídica, passando a trabalhar também com questões trabalhistas, que se tornaram mais relevantes com as novas leis sociais do governo Vargas. Joana finalmente recebeu uma promoção administrativa modesta em 1934, tornando-se coordenadora pedagógica, reconhecimento tardio, mas significativo. A fotografia de 1923 permaneceu cuidadosamente guardada durante todas essas décadas turbulentas. Era seu testemunho silencioso, sua prova material de que haviam existido, amado e construído algo real e duradouro. Em 1938, quando o regime do Estado Novo de Vargas se tornava progressivamente mais autoritário e conservador, eles tomaram a precaução adicional de confiar cópias da fotografia a pessoas de confiança absoluta. Uma cópia foi dada ao irmão de Joana, Miguel,
Outra foi entregue a um amigo advogado progressista de Eduardo. Era uma forma de garantir que, mesmo se algo acontecesse com eles ou com a fotografia original, haveria registros preservados. Helena faleceu em 1941, aos 51 anos, de complicações de pneumonia. Joana e Eduardo organizaram um funeral simples, mas digno. Nos registros de óbito e inventário, Eduardo aparecia como coproprietário de residência e executor testamentário. Helena havia deixado sua parte da propriedade dividida igualmente entre Joana e Eduardo, garantindo que ambos permanecessem legalmente protegidos. Correspondências desse período mostravam o luto profundo de Joana e Eduardo, mas também sua determinação de honrar a memória de Helena, continuando a viver com autenticidade e propósito. Eduardo faleceu em 1947, aos 58 anos, de ataque cardíaco. Joana organizou seus assuntos com a mesma dignidade. Ela herdou a parte dele da propriedade, tornando-se proprietária única da casa, onde haviam vivido juntos por 26 anos. Joana continuou lecionando até 1953, quando se aposentou aos 65 anos, após 42 anos de dedicação à educação pública. Ela viveu na Casa da Consolação até sua morte em 1958, aos 70 anos. Em seu testamento, deixou a propriedade para seu sobrinho, filho de seu irmão Miguel, com uma condição específica. A fotografia de 1923 e todos os documentos e cartas preservados deviam ser mantidos pela família, guardados para que algum dia, quando o mundo estivesse pronto, a história completa pudesse ser contada. Essa história extraordinária de amor, coragem e resistência permaneceu oculta por mais de 60 anos após a morte de Joana. Passou através de gerações da família Santos, como um segredo precioso, uma herança emocional transmitida em meias palavras e silêncios significativos, até que finalmente chegou às mãos do pesquisador Roberto Mendes, que teve a sensibilidade histórica para reconhecer seu significado profundo e a dedicação para reconstruir pacientemente cada fragmento dessa narrativa extraordinária. A fotografia de 1923 não era apenas o registro de 3 indivíduos. Era um artefato de resistência histórica, uma prova material de que pessoas sempre encontraram formas de existir autenticamente e amar genuinamente, mesmo nos contextos mais adversos e repressivos. Aquelas mãos entrelaçadas representavam não apenas a conexão entre Helena, Joana e Eduardo, mas a recusa de gerações inteiras de permitir que suas vidas e amores fossem completamente apagados pelo tempo, pela intolerância e pela repressão social sistemática. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, eu convido você a se juntar a esta comunidade de pessoas que acreditam que todas as histórias merecem ser contadas e lembradas. Inscreva-se no canal, não apenas para receber notificações de novos vídeos, mas para fazer parte ativamente de um movimento de resgate e preservação de memórias invisibilizadas. Conte nos comentários que emoção esta história despertou em você. Você conhece narrativas similares em sua própria família ou comunidade? Histórias de amor e resistência que foram mantidas em segredo por gerações? Compartilhe suas reflexões, suas próprias descobertas, suas conexões pessoais com essas temáticas. Cada comentário, cada história compartilhada enriquece nossa compreensão coletiva e honra a memória de pessoas como Helena, Joana e Eduardo, que viveram com coragem extraordinária em tempos que tentavam negar sua própria humanidade. E se você sentir que esta história merece ser conhecida por mais pessoas, compartilhe este vídeo. Cada compartilhamento é um ato de resistência contra o esquecimento, uma forma de garantir que essas vidas extraordinárias não sejam novamente apagadas. Muito obrigado por estar aqui, por ouvir estas histórias, por manter viva a memória de quem lutou para existir autenticamente. Até o próximo vídeo.